capazes de iluminar ou ainda precisamos da luz do outro? Hoje nosso estudo será sobre isso. E o nome do texto é Façamos Nossa Luz. Continuamos estudando ainda a lição da mesma forma brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. O título de hoje é Façamos Nossa Luz, e esse texto vocês vão encontrar no Evangelho por Emmanuel, Evangelista Mateus, mas também vocês vão encontrar no livro Caminho, Verdade e Vida, da FEB Editora, capítulo 180, ou na própria internet. Basta digitar esse título, Façamos Nossa Luz. E começa assim, Emmanuel. Ante a glória dos mundos envolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Vamos então pensar onde nós estamos. Nós estamos num limitado círculo de ação, mas podemos agir, podemos fazer ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. Às vezes a gente está tão acostumado a reclamar, né? Vamos imaginar aqui, eu vou primeiro ler e depois eu vou falar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. Quantas pessoas não ficam falando, eu não tenho uma casa grande, a minha casa é tão pequena, mas o que importa não é o tamanho da casa. O que importa não é se ela tem um quarto, uma sala, um banheiro, uma cozinha, ou se ela tem, sabe lá quantos quartos, quantos banheiros, quantas salas. O que importa é a qualidade do que tem dentro dela. O que importa é se essa casa é iluminada de sol e alegria, de paraíso da felicidade. É isso que importa. Às vezes a gente... E tem aqueles que têm aquela casa, que ficam orgulhosos. Mas será que essa casa, ela é iluminada de sol e de alegria? O que adianta eu ter uma casa grande se essa casa não for alegre? Se o sol não brilhar, se essa luz não entrar dentro da casa? Em quantas casas pequenininhas nós entramos que esse sol ilumina a todos que estão lá? A simplicidade. Precisamos aprender a viver de forma simples, porque a simplicidade traz a luz e não o contrário. Precisamos aprender a parar de olhar o que o outro tem e a olhar o que nós temos e a trabalhar com aquilo que nós temos. Se for pequeno, não tem problema, mas que façamos esse pequeno pedacinho que seja iluminado. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Nós precisamos aprender a nos cuidar. Essa angústia não faz bem. Essa angústia do que eu não tenho. Será que aquilo que eu tenho me preenche? Essa é a pergunta. Porque a gente está tão acostumado, de novo, nesse mundo de redes sociais, a gente só vê o que os outros têm. E o mais engraçado é que parece que ninguém tem dificuldade. Ninguém tem momentos difíceis, de tristeza. A gente só vê coisa boa que os outros têm. Aí isso gera uma angústia mais ainda dentro de nós, uma angústia maior ainda, aliás, dentro de nós. E parece que essa escuridão vai invadindo nossos caminhos. Mas a gente precisa aprender. Por isso que a pergunta é, somos capazes de iluminar ou precisamos da luz do outro? A gente precisa parar de ficar olhando a luz do outro e aprender que nós somos luz. Façamos a nossa luz. Vamos fazer com que a nossa luz nos ilumine, ilumine a quem está do lado. Vamos parar de viver na luz do outro. Vamos olhar para dentro de nós. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Quem é o mais rico? Vocês já pararam para pensar? O mais rico é aquele que tem menos necessidades, não aquele que tem mais coisas. Aprendamos a ser mais ricos do que os outros. Quanto menos necessidade nós tivermos, quanto menos eu precisar de algo que o outro tem, mais rico eu serei. Porque quanto mais simples formos, menos necessidades teremos. Essa é a proposta de Jesus. Jesus nos deixou o roteiro. De novo, vamos lembrar do Sermão do Monte. Nós estamos estudando ainda um trecho dele. A gente precisa lembrar disso.
Do que eu preciso realmente? Essa é a pergunta. Será que eu preciso disso que eu estou vendo que o outro tem? Ou o que eu tenho já é suficiente? Todos nós temos aquilo que é necessário para nós. Isso nós precisamos aprender a enxergar. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Os mensageiros do Divino, do nosso Mestre, do nosso Pai também, de Jesus e do nosso Pai, Deus, eles precisam nos enxergar. E como é que eles nos enxergam? Através da nossa luz. Então vamos acender a nossa luz fazendo boas ações, tendo bons pensamentos, lendo boas obras. Essa é a proposta. Vamos fazer a nossa luz brilhar, acendamos, façamos nossa luz. É indispensável organizar o nosso santuário interior, a nossa casa mental e o nosso coração, iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Então vamos aprender a colocar o combustível certo dentro de nós, o amor, as boas ações, os bons pensamentos, para que a nossa luz se acenda, para que nós possamos nos iluminar aos outros. É possível marchar valendo-nos das luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Então, é possível a gente caminhar sempre com a luz alheia. Mas e a hora que essa luz não estiver do nosso lado para iluminar? O que nós vamos fazer? Nós estaremos sempre ameaçados de queda. Por isso que a gente não tem que depender da luz alheia. Nós temos que fazer a nossa própria luz. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Então, eles já fizeram a tarefa deles. A gente precisa fazer a nossa e acender a nossa luz. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu achote para a jornada. Ele trouxe aqui, ele mostrou para nós o caminho. Como que a gente faz para acender a nossa luz? Boa vontade, serviço e humildade. Ele deu aqui 3 opções para a gente começar a fazer a nossa luz. A gente pode sim se utilizar dessas pessoas que já têm luz, nos auxiliar para que nós possamos aprender com elas. Mas, se a gente parar para pensar por que elas têm essa luz, todas elas têm a boa vontade do serviço e a humildade. Então está aqui. Boa vontade, serviço, que é aquele trabalho que a gente faz com amor, e a humildade. Agradece ao que te ilumina por 1 hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não olvides tua candeia, não esqueça a sua candeia, de acender a sua luz, se não deseja resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. De novo, lá vem um puxão de orelha. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira dos próprios olhos. A gente precisa abrir os nossos olhos, a gente pode falar o que a gente quiser, mas será que a gente segue aquilo que a gente fala? Será que as nossas ações acompanham o que a gente fala? Essa é a pergunta. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. De novo, Emmanuel aqui está ensinando para nós o caminho. Nossa necessidade básica é luz própria, esclarecimento íntimo, autoeducação, que é a reforma íntima, né? Conversão do substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera de louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exortem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. A gente pode fazer tudo isso,
Mas tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, se a gente não tiver luz, avançar sem luz é impossível. Nós precisamos lembrar que em algum momento nós vamos precisar aprender a fazer a nossa própria luz, porque quem vai iluminar o nosso caminho somos nós mesmos, não é o outro. Nós temos que aprender a caminhar com as nossas próprias pernas. Então aqui Emmanuel nos trouxe ensinamentos de como fazer a nossa própria luz. Vamos parar, vamos refletir sobre isso. Ele deu o caminho para nós. Vamos lembrar do que o Mestre fez, de como foi a caminhada do Mestre enquanto ele esteve entre nós, porque a caminhada dele foi de luz. É uma caminhada que não é fácil, mas que nós podemos aprender. Vamos aprender com um passo por vez. Vamos aprender, talvez, começando, tendo a boa vontade. A boa vontade já é um bom caminho para se começar. Às vezes a gente vai fazer algo não porque a gente quer, mas porque a gente sabe o que é certo. E vamos ter a boa vontade de fazer o que é certo. Já é o primeiro caminho para a gente começar a acender a nossa luz. E com o tempo nós vamos perceber que isso vai se tornar um serviço feito por amor e com muita humildade. Emmanuel, o mais belo sempre dos comentários dele é que ele nos propõe ação, mas ele nos traz o caminho. Então vamos aprender com Emmanuel a fazer a nossa própria luz. Se você já é capaz de iluminar e não depender da luz do outro, escreva para nós como que é a sua história. Vamos compartilhar a sua história para que todos nós possamos aprender. Se você ainda não é, não tem problema. Coloque aqui, dê a sua sugestão de como nós podemos fazer isso. Mas não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais. Até o próximo programa.